E aí pessoal, beleza? Fábio Marçal aqui de novo para a gente resolver mais uma questão da prova de agente da Polícia Federal de 2014. Agora é uma questão que ela dá uma enganada, é quase uma pegadinha da CESP para cima dos candidatos. Vamos dar uma olhada? Bom, a questão é a questão número 18. Ela fala assim: a forma verbal infligem está empregada no texto com o mesmo sentido que está empregada na seguinte frase: os agentes de trânsito infligem multas aos infratores. Bom, vamos lá então no texto para a gente ver como que é essa frase lá no texto. O uso indevido de drogas constitui na atualidade séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os estados e sociedades. Suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro. Então ele pegou essa seguinte frase: suas consequências de quê? Do uso de drogas, o uso indevido de drogas. As consequências do uso indevido de drogas infligem considerável prejuízo às nações. Você acha que é o mesmo sentido da frase anterior que ele traz na questão? Os agentes de trânsito infligem multas aos infratores. Dá uma pensada aí. Bom, parece que é uma questão de igual, mas diferente. O que é isso aí? Isso aí é um lecão. Leão com cão. É um lecão. Ele é igual um leão, mas é diferente. Não é um leão. Tá diferente. Tem alguma coisa estranha aí, alguma coisa que não está fazendo sentido, mas quando olha assim, parece que é um leão. Isso é o nome que se dá ao conceito semântico de parônimos, palavras parônimas, da paronímia. O que são paronímias? São palavras que elas são iguais, que são parecidas na forma, parecidas no som, na escrita, né, na ortografia, na forma, mas elas são diferentes, elas têm significados diferentes e têm escrita diferente também. Exemplo: absolver e absorver, emergir, imergir, retificar, ratificar e, no caso, infligir e infringir. É uma questão de infligir e infringir? Não é uma questão de infligir e infringir. Como assim? É a CESP. A CESP ela é uma banca que ela tem pegadinhas muito sutis. A princípio a pessoa pode pensar: opa, infligir tem um sentido, infringir tem outro sentido. Com L é um sentido, com R é outro. As duas palavras na frase, quer dizer, nas duas frases, a palavra estava com infligir, com L. Então é o mesmo sentido. Se é a mesma palavra, é o mesmo sentido, logo a resposta certa. Espera aí, não é bem assim. Por quê? É a CESP. A CESP ela é uma banca bem interessante de se trabalhar. Por quê? É uma questão, na verdade, de Ruth e Raquel, diferença de traços semânticos. É a mesma atriz, é a Glória Pires, só que ela interpreta dois personagens diferentes. Interpretou, né, naquela novela lá de... nem lembro da novela. Ruth e Raquel, em que a mesma pessoa, a mesma atriz, fazia dois personagens diferentes. Então, a mesma atriz tem traços diferentes, traços físicos diferentes, traços de personalidade diferentes na novela. Tinha, né? Então, é a mesma coisa aí com infligir. Como assim com infligir? Primeiro, vamos ver o significado de infringir, que é o oposto da paronímia. Infringir significa cometer infração, você não respeitar, não obedecer, beleza? Infringir a lei, infração. Já infligir tem dois sentidos. O sentido principal: aplicar, atribuir pena a alguém, né? Aplicar pena, e o de acarretar, basicamente, acarretar, ocasionar. Só que o que a gente mais conhece é o sentido 1, o sentido de aplicar, que é o que geralmente faz oposição com o seu parônimo infringir, que é o de, né, transgredir, de cometer uma infração, com R e um N depois. Já no infligir, pode ser aplicar e acarretar. Vamos ver então como que as frases elas ficam na questão. A frase é o seguinte: suas consequências
infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro. Pergunta: esse sentido dessa frase lá do texto da linha 4 é o sentido 1 ou o sentido 2? É o sentido de cometer infração, de transgredir, ou é o sentido de ocasionar, acarretar? Aqui nitidamente é o sentido de ocasionar, acarretar. Vamos ver o contexto. O uso indevido de drogas constitui na atualidade séria e consistente ameaça à unidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os estados e sociedades. Suas consequências, que consequências do uso indevido de drogas, infligem considerável prejuízo, ou seja, ocasiona, acarreta considerável prejuízo às nações. Então verificamos aí que na linha 4 do texto é o sentido 2, acarretar, ocasionar. E no sentido 1, o sentido que o enunciado da questão traz, que a afirmação traz. Os agentes de trânsito infligem multas aos infratores, ou seja, aplicam multas aos infratores. Aplicam pena, beleza? Então, o sentido 1, o sentido de aplicar. Então, pergunta, a resposta afirmativa é C, de certo, ou é de errado? A forma verbal infligem está empregada no texto com o mesmo sentido que está empregada na seguinte frase: os agentes de trânsito infligem multa aos infratores. Nós vimos que não. Nós vimos que essa mesma palavra ela tem um sentido na linha 4 e outro sentido nessa frase. Na linha 4 tem o sentido de acarretar, ocasionar. E aqui na frase que ele trouxe como exemplo tem o sentido de aplicar. Então parece, né, que é uma questão aí de paronímia, só que na verdade é uma questão de traços semânticos, acaba enganando. Logo, a questão está incorreta, exatamente. E aí lá no cartão resposta, né, o modelo de cartão resposta da CESP, que é esse aí, você vai marcar a letra E de resposta errada, de afirmativa errada. Beleza? Então tá aí, galera. Se você gostou do vídeo, gostou da aula, explicação, resolução de questão, né, da PF, se inscreve aí no canal, dá um curtir, um like aí, marca o sino para você receber notificação de novos vídeos sobre gramática hard, gramática full para concurso público, principalmente aí da CESP, da Polícia Federal, que é um concurso que está para sair esse ano. Valeu, um grande abraço, Deus te abençoe.